Na nossa aula de ciência, nós vamos estudar hoje, no nosso livro de ciência do 4º ano, livro Apis, esse que eu tô mostrando aí a capa para vocês. Nós vamos trabalhar a unidade 1, ambientes e seres vivos, né? O que a gente vai fazer no primeiro momento é observar essa imagem aí, ó, das crianças observando um aquário e outro grupo de crianças fazendo um trabalho de ciência sobre os seres vivos, ok? O que a gente observa aí, ó? O que a gente observa aí nessa imagem? Que seres vivos a gente pode identificar nessa imagem aí, ó? A gente pode identificar o girino, ó, girinos dentro do aquário. A gente pode identificar o tamanduá-bandeira, a arara azul, a onça pintada. A gente pode observar também um animal aí, o tuiuiu, A gente pode observar a tartaruga marinha, um ser vivo, ó, um menino com a plantinha pregando cartaz, um ser vivo. Ok? E esses animais, assim, vocês acham que eles se alimentam de quê? De que esses animais se alimentam? Né? O que vocês acham que são os alimentos deles? Eles se alimentam de quê? Tem alguns animais, né? Como o lobo-guará, como a onça pintada, como a arara azul. A gente sabe que se alimenta de pequenos frutos e pequenos animais, né? E outros se alimentam de sementes e outros tipos de frutos, né? Que é o caso da arara azul. A arara azul se alimenta de sementes, né? E os outros animais se alimentam de outros animais e outros tipos de frutos, certo? A gente pode observar também, aí nessa gravura, os animais que sofrem extinção, ó. Olha aí, as crianças trabalhando aí numa equipe, os animais que sofrem de extinção. Quais são os animais que sofrem de ameaça de extinção? A gente observa aí que a tartaruga marinha é um dos animais que sofre extinção, né? O lobo-guará também é um animal que sofre extinção, o tamanduá-bandeira, a onça pintada, são animais que sofrem extinção, né? A gente pode observar o que está presente aí. E a reprodução dele, esses animais se reproduzem de quê? Né? A gente pode perceber que alguns animais, né, se reproduzem de ovos, né? Como o jacaré, o tuiuiu, a arara azul, nascem de ovos. E a gente pode perceber também, gente, a presença do ser humano, né? Que é um ser vivo também, o ser humano. E a gente sabe que a gestação do ser humano se dá onde? Na barriga da mãe. Mas os outros animais, a gente pode observar que a reprodução deles se dá por meio de ovos, né? Nascem através de ovos. E vocês vão fazer essas 3 questões aí, da bolinha, essas 3 bolinhas cor-de-rosa, da página 9. E na página 10, nós vamos estudar alguns tipos de cadeias alimentares, tá certo? Nesta figura aí, ó, que vocês podem observar, é uma ave do Pantanal. É o tuiuiu, né? É uma ave que não é muito conhecida por nós, né? Porque ela habita no Pantanal. O Pantanal já pertence à região norte. A nossa região aqui é a região nordeste. Nossa região predomina mais o cerrado, os cerrados, né? É a caatinga, né? A caatinga é onde predomina a nossa vegetação. E esse animal, ele vive mais no Pantanal, o tuiuiu,
Que outros animais vocês podem observar que vive presente no Pantanal? Esses animais que a gente viu ali, né? Como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, né? O tuiuiu, a arara azul, né? São animais que vivem no Pantanal, certo? O que a gente vai observar aqui? É uma cadeia alimentar, ok? Nós vamos observar aí uma cadeia alimentar. Eu vou mostrar aqui um cartaz para vocês sobre essa cadeia alimentar que eu montei, ó. Né? Que vem aí pedindo, é até uma questão aí do livro de você, da página 10, né? E eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou dizer para vocês o que é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é quando os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. É isso. Quando um animal, por exemplo, um animal ele se alimenta do outro animal. Assim, ele transfere tanto a energia quanto a matéria para aquele outro animal, para que ele possa se nutrir, certo? Nós vamos ver um exemplo de uma cadeia alimentar, ó. A cadeia alimentar, ó. Nós vamos ver aí, ó. O milho, a galinha ou o galo ou o frango, como vocês possam querer dizer, imaginar, e um ser humano, ok? E nós temos aí, ó, o milho, ele vai ser o quê na cadeia alimentar? Ele vai ser chamado de produtor, que a cadeia alimentar é composta por consumidores, produtores e decompositores. Aí nós temos aí como produtor o milho, certo? O milho é o produtor, é o produto, né? É a planta. Aí quem é que vai se alimentar do produtor? É o consumidor primário. Quem é o consumidor primário? É o galo, que vai se alimentar do milho, que é o produtor. E o consumidor secundário vai ser quem? Essa mulher aí, o ser humano, que vai se alimentar de quem? Da carne da galinha, da carne do frango, certo? E juntando os três, transferindo essa energia, né? E cada um vai se nutrir um do outro, né? Um transferindo energia para o outro, essa relação que há formando essa cadeia. E aí nós vamos ter os decompositores, que os decompositores são esses fungozinhos, ó, que a partir do momento que acontece nessa relação na cadeia alimentar, nós vamos ter na terra esses decompositores. São pequenos fungozinhos, plantas que se decompõem na terra, ok? Aí é um exemplo de cadeia alimentar, só para vocês entenderem o que é uma cadeia alimentar. Vocês podem observar bem um desenho e ver como tá bem explicadinho, certo? Aí, vocês vão fazer essa questão para iniciar, né? Você vai fazer para iniciar esses 3 pontinhos aí, ó. Pontinho cor-de-rosa, tá bom? E na página 11, você vai fazer o quê, ó? Essa aí é uma atividade prática. Eu quero que você faça. Não é obrigatório você fazer com o peixe, como o menino aí tá observando. O que você vai fazer? Na questão 1, escolha um ser vivo que você vai observar. Pode ser um peixe, um cão, um gato, um pássaro e etc. A escolha vai ser sua. Na 2, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma folhinha do seu caderno, ou uma cadernetinha, um bloco, né? E você vai anotar o quê? No qual você fará as anotações daquilo que observar. Você vai observar aquele animal. Você vai observar como ele vive, do que ele se alimenta, né? Quais são as ações que ele pratica, né? Como é que ele vive. Aí no 3, você vai começar a preencher a sua cadernetinha. Primeiro, você vai fazer o desenho do animal que você vai observar, bem detalhado o desenho. E por último, você vai fazer, e na 4ª, depois do desenho, você vai fazer as observações. Tudo que você observou nele, né? Você vai dizer o que foi que você observou nele.
o andado, como ele se movimenta, do que ele vive, do que ele se alimenta, tá certo? É uma atividadezinha simples. Você pode estar fazendo numa folha do seu caderno, tá bom? Não é difícil, ok? Boa sorte, boa atividade.